Boa tarde. Eu enviei uma lista por e-mail, né, há pouco tempo, agora no início da tarde. Se vocês puderem confirmar se receberam, agradeço. Alguém recebeu o e-mail? Hugo, quando eu cliquei na lista, abriu a lista 2. É? É. Vou ver aqui pelo computador, né? No Trocar celular, por lista 3. 2. É só trocar 2 por 3 naquele negócio, mas de qualquer jeito tem que corrigir. Uhum. Tô falando com o Vitor, né, que é meu monitor. Pode ser que eu tenha mandado o e-mail errado, eu posso até checar. Aí eu vou pedir para o Vitor corrigir. Na verdade, no endereço, se tá 2, é para trocar 2 por 3. Mas vamos lá. Pera, terceira lição, eu tenho aqui um e-mail. Não. Eu acho que eu botei certo. Lista 2. Não, está lista 2, não botei certo nada. É engraçado que tá escrito lista 3 no e-mail que eu tô lendo. No meu também. Mas ele bota lista 2, tem que corrigir lista 3. Ô, Vitão, você tem como... você consegue mandar e-mail para todo mundo? Acho que sim, né? Consigo. Tá, você pode mandar um e-mail corrigindo? Porque o melhor jeito é trocar 2 por 3 no browser, né? Entrar na lista 3, e aí você copia o endereço. É muito estranho isso, não entendi nada. Aí você copia o endereço e cola no e-mail. O link correto é esse aqui, mas para conseguir o link, você entra na lista 3, vê se entrou na lista 3, copia o link do browser. Tá? Perfeito, vou fazer isso. E aí manda um e-mail. Qualquer coisa, depois você me avisa daqui a uns minutos. Mas vamos lá, deixa eu começar, gente. Vamos ver. Vou pegar um vídeo melhor aqui. Tá ótimo. Então, essa aula de hoje se refere à aula 15, né, do curso passado, que foi dado pelo Hugo. Né, o Hugo Araújo, um ex-aluno de doutorado meu, é doutor, né? Agora ele está na PUC, se eu não me engano. E ele deu uma primeira aula sobre integrais, em que ele define quando é que uma função é integrável, define integral inferior e integral superior de uma função limitada no intervalo. E está tudo direitinho na aula dele, quer dizer, de novo, eu vou depender das dúvidas de vocês para falar sobre a aula. Vocês escolherem partes do assunto que vocês queiram, eventualmente, que eu comente. Mas eu queria aproveitar, então, para começar a aula, dando para falar algumas aulas que eu não proponho problemas, né, exercícios. Um problema bacana, que lá é o seguinte. Seja x maior que zero um número real. Considere a sequência AN, bom, que depende de x, se você quiser, dada por A1 é igual a x e AN mais 1 é x elevado a AN, para todo n maior ou igual. O primeiro termo é x, o segundo é x elevado a x, o terceiro é x elevado a x elevado a x. E assim por diante. A pergunta é assim, para que valores de x a sequência converge? Então, em termos muito informais, a pergunta é assim, né? Qual é o domínio? Essa pergunta nunca é muito própria de perguntar qual é o domínio de uma função. Qual o domínio da função f de x igual a x? Pode ser o que você quiser. Você pode considerar a função f de x igual a x no intervalo 0, 1 em R, por exemplo. Ou de R em R.
Então não faz muito sentido pela fórmula dar o domínio da função, mas em geral tem essas perguntas querendo dizer qual é o maior domínio razoável para a função. Então, nesse sentido, a pergunta é qual é o domínio de x elevado a x elevado a x elevado a x infinitas vezes, né? Interpretando que a gente está começando a elevar lá em cima, né? De cima para baixo. Porque se você eleva de baixo para cima, faz x elevado a x, depois faz isso elevado a x, depois faz isso elevado a x, depois faz isso elevado a x, se fizer isso n vezes, vai dar x elevado a x elevado a n, né? E aí é fácil ver se converge ou diverge. Se x maior que 1 vai divergir, se x é menor que 1 vai tender a 1. Não tem muita graça, né? Mas assim não, assim você não consegue simplificar. X elevado a x elevado a x, desse jeito você não consegue simplificar. Por exemplo, x elevado a x elevado a x, né, que é o A3. Isso não é x elevado a x elevado a x. Isso é x elevado a x elevado a x. Você começa a elevar de cima para baixo. Então é assim que a gente está interpretando. Quer dizer, uma coisa que você não consegue. Porque se fosse x elevado a x ia ser x elevado a x ao quadrado, mas não é o caso, né? Então a pergunta é para que valores de x isso converge, né? Então essa é a versão informal da pergunta. A pergunta mesmo está, a versão precisa está escrita em cima, tá? Então é esse o problema de hoje. Pois é, né? E eu estou aberto para perguntas, comentários, críticas, sugestões. Deixa eu ver se o Vitão... Ô, Vitão, você ainda está aí? Tô sim, não chegou nada. Não chegou nada ainda não, né? Tá bom. Você está conseguindo entrar no e-mail para ver se você consegue mandar? Eu vou mandar o artigo, o link, o PDF já, para não ter esse problema. Você sabe fazer isso? Eu não sei fazer isso. Né? Pode só anexar. Eu procurei onde fazer isso. Né? Você entra na página do ensino e aí tem uma opção anexar, é? Ou posso mandar já para o ensino para ele caminhar. Não, Vitão, mas aí demora, ela vai ver só segunda-feira, não faz isso não. Manda direto para os alunos o link certo. É só copiar o link do browser. Bota num link que abra a lista, aí você copia o link do browser. Isso dá certo. Eu fui tentar modificar o link na mão, aí eu achei, quer dizer, aí deu errado, não sei muito direito por quê. Tá certo, vou tentar. Manda agora que eu quero perguntar para eles se eles receberam, para ver se eles conseguem abrir o e-mail e ver a lista 3, de verdade. Mas a minha impressão é que não... Bom, eu pelo menos não sei fazer isso. Eu vou aqui na ação enviar e-mail. Aliás, então, acho que eu posso mandar, eu acho, na verdade. Mas eu não estou vendo como anexar. Se você conseguir anexar, ia ser ótimo, aí você manda. Mas se eu não conseguir, deixa que eu mando, que eu estou com ele aqui, ó, sobre a lista 3.
Muito bem. Então, eu queria lembrar, como eu falei no e-mail anterior sobre a lista, e na aula passada, que segunda-feira não tem aula. Eu vou dar aula... Terça-feira é feriado no Rio, segunda não necessariamente, mas a tradição, pelo menos a minha tradição, é não dar aula na segunda de carnaval. Então, vamos seguir a tradição. A gente está bem avançado no curso, a gente volta na quarta-feira. Quarta-feira, depois do meio-dia, tradicionalmente já não é mais feriado, então também para evitar eventuais confusões, a gente só volta na quarta-feira. Quarta-feira, 3 da tarde, tem aula, né? Quarta de 17, mas segunda não. Mandei o e-mail. Ô, Vitão, depois você checa se você recebeu. Daqui a pouco você deve receber. Mandei um e-mail com o link corrigido, aí você vê se dá para entrar. Mas eu não vejo como anexar coisas. Se você descobrir como anexar na lista dos alunos, você depois me ensina, porque eu não sei fazer. Tá bom? Agora tá correto, Google. Tá correto, né? Mas não dá para anexar. Se você tentar, você vai ver. Não, pelo menos não do sistema. Eu achei. Não achou, né? Pois é. Dá para mudar a letra, mudar não sei o que, mudar a fonte, botar itálico, aumentar até, mas anexar não tem. Bom, vamos lá. Como é que a gente fala? Ô, Vitão, não tem nada nos comentários? Deixa eu tentar abrir. A aula do Hugo estava certinha, então... Tá. Tem uma pergunta que é... Por que integral, assim, a gente define o curso de análise diferente do curso de cálculo, né? Que a gente define por somas de rima em cálculo. E aqui a gente usa a questão... É parecido, mas usa um multisup e enfim. Ou... Não tá dando para escutar só a voz do Google. Oi, dá para ouvir agora ou não? Agora sim. Agora sim? Beleza. Então tá. Anderson, eu saí eu voltei, os alunos estão me ouvindo? Ok, muito bem. Saí, voltei, deu certo. O computador tem essas coisas, não entende o que está acontecendo. Mas olha, eu consegui abrir aqui do lado. Consegui abrir aqui do lado. Tem recomendações técnicas de trocar para o Jitsi, não sei o quê, mas eu não entendo nada dessas coisas. Olha, mas eu achei uma pergunta.
Em cálculo, costuma-se definir a integral como limite de uma soma de rima. Imagino que ambas as definições, S por supremos e ínfimos, devem ser equivalentes. Por que essa diferença? Elas são equivalentes, sim. Elas são equivalentes, e se eu não me engano, eu vou provar na próxima aula que as duas definições são equivalentes. Quer dizer, que a integral é limite de somas de rima. Essa definição com somas inferiores e somas superiores é mais conveniente para provar vários dos resultados iniciais, né, sobre somas de rima. Mas, basicamente, para ajudar a intuição, pensa talvez numa função contínua, mas o argumento funciona em geral, né? Limite de somas de rima, uma soma de rima é assim, você pega uma partição é a mesma coisa que eu defini, né? E em cada intervalo da partição você escolhe um ponto. Você escolhe esse ponto de maneira arbitrária, quer dizer, você escolhendo um ponto em cada intervalo, você tem o que se chama uma partição pontilhada. E tem vários jeitos de pontilhar uma partição, né? Você pode, por exemplo, escolher um ponto em que a função é máxima, ou está perto do máximo naquele intervalinho. Ou escolher um ponto em que a função é mínima, ou está perto do mínimo naquele intervalinho. Está perto do ínfimo, né? Em geral. E nesses casos, a soma de rima, né, associada à partição pontilhada, ela pode estar perto da soma superior ou perto da soma inferior. Mas ela certamente vai estar entre a soma superior e a soma inferior. Então, existir o limite quando a norma da partição tende a zero das somas de rima, acaba sendo equivalente a existir, quer dizer, a integral inferior ser igual à integral superior, e, portanto, existir a integral no mesmo sentido. Tem uma coisa mais sutil que dá um pouquinho de trabalho, é que na definição usual você faz o limite quando a norma da partição, quer dizer, o tamanho do maior intervalo da partição, tende a zero. Enquanto na definição de integral inferior e integral superior, você pega, né, o supremo das somas superiores para todas as partições e o ínfimo das somas supremo das partições inferiores, né, isso dá a integral inferior, e o ínfimo das somas superiores da integral superior, né? A gente tem que mostrar que isso coincide com o limite quando a norma da partição tende a zero. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas, de novo, isso é uma coisa que eu fiz no curso, mas não, quer dizer, não está nessa aula do Hugo, está quase certamente na aula seguinte, eu posso checar depois, mas, de qualquer jeito, se não tiver explicitamente, eu certamente faço isso na quarta-feira, mas a menos que a minha memória esteja muito ruim, eu fiz isso explicitamente no curso. Então, a integral é limite de somas de rima, a gente vai provar. Mas, para provar os teoremas iniciais, essa caracterização como valor comum entre integral inferior e integral superior, se elas coincidirem, é mais conveniente para provar os teoremas iniciais. Tá? Não, de novo, estão perguntando por que é mais preciso falar em termos de supremos e ínfimos. Não é mais preciso, é equivalente. Quer dizer, as duas definições coincidem, elas definem o mesmo objeto, mas é conveniente essa definição com supremos e ínfimos, de novo, para provar esses resultados iniciais, que dariam muito mais trabalho. Né? Por exemplo, uma função é integrável, se for integrável no intervalo AC, no intervalo CB, ela vai ser integrável no intervalo AB e vice-versa. Vários desses resultados são relativamente simples com essa definição com ínfimo e supremo, e vários deles seriam muito mais complicados se a gente já começasse com a definição como limite de somas de rima. Então, é uma escolha. Quer dizer, quanto mais caracterizações equivalentes você tem do mesmo conceito, mais ferramentas você tem para provar coisas sobre eles, né? Então, certamente há resultados para os quais vai ser útil conhecer a caracterização como limite de somas de rima, mas para outros resultados é mais conveniente a caracterização como valor comum da integral inferior e da integral superior. Então, é bom ter ambas, quer dizer, é bom ter todas essas definições na mão e saber que elas são equivalentes, né?
Uhum. Agora eu estou conseguindo ver, normalmente eu não consigo abrir o chat, mas hoje eu abri. Mas eu não vou ficar olhando para ele o tempo todo, eu vou pedir para o Vitor monitorar. Só vi uma pergunta passando rápida aqui, perguntou onde é que eu fiz a graduação, eu fiz na UFRJ. Mas ao mesmo tempo eu estava no IMPA já fazendo curso também, ao mesmo tempo no IMPA e na UFRJ, a graduação oficialmente eu fiz, bom, o IMPA não tem graduação, eu fiz na UFRJ. Pediram para falar sobre o integral do Lebesgue. Não vou falar sobre o integral de Lebesgue, agora vamos falar integral de Riemann primeiro, que é mais simples. Eu posso falar, tá bom, falar eu posso falar, eu não vou fazer a teoria. Você tem um curso inteiro chamado medida de integração, que fala sobre a integral de Lebesgue. Para definir a integral de Lebesgue, você gasta tipo um mês, então eu não vou conseguir fazer a teoria precisa da integral de Lebesgue, mesmo que eu gastasse todas as aulas aqui até o fim do curso. Bom, eu tenho outras coisas para fazer também, tem que provar coisas sobre a integral de Lebesgue. A ideia é que é uma definição que funciona com mais generalidade do que a definição de integral de Riemann, né? Uma função... Então, eu acho que o Hugo deu esse exemplo na aula, de uma função que não é integrável a Riemann, uma função que, sei lá, do intervalo 0, 1 em R, que é, digamos, 0 se x é irracional e 1 se x é racional. Então, em qualquer intervalinho não trivial, o ínfimo é 0 e o supremo é 1, porque todo intervalinho não trivial tem pontos racionais e pontos irracionais. Então, a soma superior dá sempre 1, a soma inferior dá sempre 0, a função não é integrável a Riemann. Mas, do ponto de vista da integral de Lebesgue, ela é integrável, a integral vale 0, porque a ideia é que ela só não é 0 nos racionais. Os racionais são um conjunto pequeno, são um conjunto enumerável e, portanto, de medida nula. Não, um conjunto de medida nula, eu acho até que eu já defini lá para trás, é um conjunto com a seguinte propriedade, que dado qualquer epsilon positivo, existe uma cobertura enumerável por intervalos abertos, por exemplo, de maneira que a série dos tamanhos dos intervalos fica menor que epsilon. Isso vale para qualquer epsilon. Quer dizer, para qualquer epsilon tem uma cobertura em que a soma dos tamanhos dos intervalinhos é muito pequena, tão pequena quanto você quiser, né? Um exemplo é, por exemplo, o conjunto de Cantor, que ele não é enumerável, mas tem medida nula. Porque você olha para a enésima etapa da construção, você pode cobrir ele por 2 elevado a n em intervalos de tamanho 1 sobre 3 elevado a n. A soma dos tamanhos dá 2/3 elevado a n, que tende a 0 quando n tende a infinito. Então, o conjunto de Cantor tem medida nula. Muito bem. Os racionais têm medida nula, e como a função é 0 em todos os irracionais, ela é 0, exceto num conjunto de medida nula. A integral vai existir e vai dar 0. A ideia, o jeito mais rápido de definir a integral de Lebesgue, se você souber, você tem que saber medida para definir a integral de Lebesgue. O que é a medida de um conjunto? Basicamente, na reta, você olha para as coberturas mais eficientes possíveis por intervalos, digamos, por intervalos abertos, olha para medida associada à cobertura, que é a série dos tamanhos dos intervalos, e toma o ínfimo dos valores dessas séries para todas as coberturas. No caso do conjunto de medida nula, a medida é 0, por definição. Mas para outros conjuntos pode não ser 0. A medida do intervalo AB é B menos A sempre, dá para provar isso. Por exemplo, esse é um bom exercício, aliás, né? Mas conjuntos mais complicados, e tem conjuntos tão complicados que não são nem mensuráveis, e aí complica. Aí a função, se você tiver um conjunto no intervalo 0,1 que não é mensurável, a função que é 1 nesse conjunto e 0 fora desse conjunto, não vai ser integrável nem a Lebesgue, né? Mas, em geral, o que você faz você divide o contradomínio, se quiser a reta, num monte de intervalinhos. Em cada intervalinho você olha para a medida da pré-imagem daquele intervalinho, vezes um valor naquele intervalinho, olha para as somas e toma o limite quando a discretização fica muito fina. Isso dá uma aproximação. Mas, de qualquer jeito, sem uma teoria da medida precisa, você não consegue fazer uma teoria da integral de Lebesgue muito precisa também. E até depende da ordem que você faz as coisas. A gente faz a integral para depois fazer medida, mas dá trabalho, as duas coisas dão trabalho.
Então, pois é, eu não quero falar muito precisamente de integral de Lebesgue, só dei esse exemplo em que, por exemplo, a integral de Lebesgue generaliza a integral de rima. Toda função integrável a rima é integrável a Lebesgue e o valor da integral é o mesmo. Mas tem funções muito complicadas que não são integráveis à rima, mas são integráveis a Lebesgue, tipo esse exemplo que eu dei da função que é 0 nos irracionais e 1 nos racionais, digamos, no intervalo 0, 1. Mas, de novo, não tem como falar muito mais sobre isso. Mas falei um pouco sobre a integral de Lebesgue. O que mais, Vitor? Uma pergunta é: como mostrar que uma função é sem infinita em geral? Como é que você mostra uma função derivável em geral? Sei lá, você tenta calcular a derivada num ponto genérico e ver que dá certo. Não sei, nem sempre é fácil decidir nem que uma função é derivável. Mas se você souber decidir se uma função é derivável, você pega a função e deriva. Aí você olha para a derivada, tem que provar que ela é derivável. Aí você deriva a derivada da derivada segunda. Você olha e vê se é derivável. Se é derivável, você deriva e tem a derivada terceira. Se você puder derivar infinitas vezes em todos os pontos, ele é infinito. Mas isso é basicamente a definição. Então, não consigo dizer nada muito mais inteligente. Mas tem critérios gerais que ajudam. Por exemplo, funções analíticas. Funções são definidas globalmente por uma série de Taylor. Digamos, função f de x é série de x elevado a n sobre n fatorial, para n maior ou igual a zero. Que função é essa? É elevada a x, mas o negócio é que ela é definida por uma série de potências, não? Série tipo série de AN vezes x elevado a n, que converge para todo x real. E aí define uma função. Toda função assim é automaticamente sem infinita, mais sem infinita, uma função analítica, que a gente chama, mas uma função que é definida globalmente, ou mesmo localmente, por séries de potências, quer dizer, a série de Taylor. Mas para falar de série de Taylor, eu tenho que ser derivável infinitas vezes. Aqui eu não preciso falar de série de Taylor, porque a ideia é que para cada ponto eu tenho uma vizinhança e tenho uma série de potências centrada naquele ponto que converge para a função em todos os pontos do intervalo. Isso é a definição de função analítica. E dá para provar que toda função analítica é sem infinita. Então, isso é uma condição suficiente, mas não é necessária. Por exemplo, eu dei exemplo de uma função sem infinito que não é analítica, que é aquela que é a menos 1 sobre x ao quadrado para x diferente de zero, e 0 x igual a zero. Essa é sem infinito e não é analítica. A série de Taylor no zero faz sentido, mas é identicamente nula, daria a função zero. Mas a função não é identicamente nula, né? Mas ele o Caio dá um exemplo de uma função que ele gostaria de provar que é sem infinito. É E elevado a 1 sobre x menos a, x menos b no intervalo AB, e zero no resto da reta. Essa função é sem infinito por uma razão parecida com... Então eu posso, talvez, quer dizer, em vez de falar em geral, né, que é uma pergunta muito, muito abstrata, eu vou fazer esse exercício, talvez, nele, ou fazer um sketch, né? Quer dizer, um resumo. Vamos ver. Mas antes tem uma pergunta. O Sacha pergunta por que você tem que pensar em espaços mais gerais como o RN ou que o RN? Eu não entendi, Sacha. Tem muitas coisas que são naturalmente modeladas por mais de uma dimensão, né? Quer dizer, tem problemas, naturalmente, funções definidas no plano ou no espaço. Então, considerar o RN é muito natural. Mas tem espaços que também aparecem naturalmente em matemática, em vários sentidos, que tem dimensão infinita. Por exemplo, o espaço de todos os polinômios reais é um espaço de dimensão infinita. Ou espaço das funções com alguma propriedade, quer dizer, as funções de classe C2 da reta na reta, que tendem para zero quando você tende para o infinito. Esses espaços são até espaços vetoriais, mas que têm dimensão infinita e, às vezes, você quer fazer análise sobre eles também, né? Então, bom, não tem muito mais a falar sobre isso, mas tem espaços até mais complicados que o RN que aparecem naturalmente em matemática. O espaço de sequências, o espaço de todas as sequências da N, tal que série de módulos de AN converge, quer dizer, de todas as sequências absoluta, cuja série associada é absolutamente convergente. Isso é um espaço, é o L1, Lzinho 1, que aparece
também naturalmente em análise, em vários problemas. E às vezes a gente quer fazer análise nesse espaço, né? Definir abertos, fechados, etc. Tá, mas deixa eu passar para a pergunta dele. Então tem um exercício para resolver. Isso tem funcionado bem também. Vocês propõem exercícios, eu tento resolver. A gente fez alguns nas aulas anteriores. Agora eu propus um, né? Eu posso apagar isso, mas dá mais um tempinho para vocês olharem de novo, copiarem. Tá. Então, o exercício do Caio, né? É assim. A menor que B, números reais. E F de R em R, dada pelo seguinte: F de X é 0, se X é menor ou igual a A. É elevado a 1 sobre X menos A, X menos B. Se A menor que X menor que B, e é 0 se X é maior ou igual a B. Prove que F é sem infinito. Né? E a solução é que a gente vai provar de fato que quer dizer que para... Bom, que de fato, para todo K, F é K vezes derivada, a Késima derivada da F em A e a Késima derivada da F em B igual a 0 para qualquer K natural. E... Deixa eu escrever qualquer K natural em cima, que eu também vou provar uma fórmula geral, uma cara geral para a Késima derivada disso, né? E FK de X é uma coisa tipo PK sobre PK vezes aquilo, vezes E1 sobre X menos A, X menos B, onde P e Q são polinômios. Q de X não é. Aquele Q de X é uma coisa tipo X menos A, X menos B. Deixa eu pensar um pouco. Tá. X menos A, K mais 1. X menos A, X menos B, tudo isso a K mais 1. Onde PK polinômio. Isso tudo vale para todo K maior ou igual. Para K igual a 1, o polinômio P1 é 1, né? E aqui tem X menos A, X menos B. Isso é o F0, né? Todo K maior ou igual a 0. Né? O F é o F0. Né? Então, convenção usual. Né? O F é o F0, o F' é o F1 e assim por diante. Tá? Então, para o F0 faz sentido, né? Só que no numerador você tem... Bom, deixa eu escrever logo. Deixa eu escrever tudo, mas depois vai simplificar. Mas, então, isso vezes a derivada disso, vamos lá. Para não complicar. X menos A, X menos B. A 2K mais 1. PK' de X, né? Menos isso vezes a derivada disso agora, menos PK de X vezes 2K. Deixa eu botar o 2K mais 1 para lá, senão vai ficar feio. 2K mais 1, PK de X. Menos... Deixa eu escrever aqui embaixo para cá. 2K mais 1, PK de X. Esse cara, X menos A, X menos B. É só conta, né? A 2K vezes a derivada de X menos A, X menos B, que é
2x menos A menos B. Né? Tudo isso agora dividido pelo quadrado disso. X menos A, x menos B, a 4K mais 2. Né? E vezes isso, quer dizer que eu já botei em evidência o E 1 sobre x menos A, x menos B. Aí vocês podem reclamar, mas tem um expoente grandão aqui do 4K mais 2, mas vai simplificar, vai cancelar. Aqui tem pelo menos o cara 2K, aqui está 2K mais 1, aqui está 2K. Se você divide esse cara 2K dividido por esse cara 2K, 4K mais 2, vai sobrar 2K mais 2 lá embaixo, que é exatamente o próximo expoente, né? Então, bom, deixa eu apagar o enunciado. Então, vai ficar PK mais 1 de x sobre x menos A, x menos B. Ah, tá. E o 2, na verdade, vem daqui, né? 2K mais 3. Onde o PK mais 1 de x é A mais B menos 2x PK de x mais x menos A, x menos B ao quadrado, que vai sobrar daqui, né? Eu só vou dividir por 2K menos 1 para sobrar um. Não, 2K mais 3 é 4K mais 2 menos 2K menos 1. Eu vou dividir por x menos A, 2K menos 1 aqui e aqui. Então vai sobrar esse cara ao quadrado, esse PK' de x. Menos 2K mais 1. X menos A, x menos B. Aí vai sobrar 1 no expoente. 2x menos A menos B. Vezes PK de x. Né? Eu podia ter juntado esse termo com esse, ia ficar 2x menos A menos B, PK de x, que multiplica 2K mais 1, x menos A, x menos B, menos 1, né? Com esse termo aqui. Mas de qualquer jeito. Ou mais 1, na verdade, porque tem um sinal menos aqui, né? Mas de qualquer jeito. Tá, então tem uma fórmula aí. Isso aqui, obviamente, é um polinômio. Menos 2x vezes um polinômio. Mas isso aqui, vezes a derivada, um polinômio como polinômio. Mas isso aqui, que é um polinômio, vezes um polinômio. Isso é um polinômio. Eu não disse nada sobre o grau. Dá até para estimar, mas não precisa. O que eu estou dizendo é que isso aqui vai ser... Então, eu vou deixar um tempinho para vocês verem. Eu vou apagar várias coisas, mas não tudo. Tá? Então, vamos apagar. Deixa eu apagar aqui o início dessa conta. Mas eu vou manter essa fórmula só para... Para mostrar que isso aqui é derivável no A e no B e as derivadas valem 0, né? FK mais 1 de A, por exemplo, né, Silvio? Você já provou que o FK... O F é de classe CK, o FK tem essa fórmula, o FK de A e FK de B são 0, já provou tudo isso. Vou fazer por indução. FK mais 1 de A. Bom, lá dentro, no intervalo AB, eu já fiz a indução. Eu vou calcular as derivadas no A e no B e mostrar que valem 0, e aí eu provo isso sempre e acabou o exercício. Isso aqui é limite quando x... isso aqui menos FK de A, só que FK de A é 0.
Então, esse menos FK de A não vai fazer nada. Então, é isso aqui dividido por x menos A. Então, vai ser PK de x sobre x menos A 2K mais 2, x menos B a 2K mais 1, porque eu peguei isso e dividi por x menos A. Vezes é a 1 sobre x menos A, x menos B. Isso é zero, eu vou explicar por quê. E para o B é análogo, né? Vou fazer essa conta para derivada no A. Derivada no B é o mesmo tipo de conta, trocar os papéis. Qualquer coisa, fato importante, por que isso dá certo? Porque se x está entre A e B, x menos A é positivo, mas x menos B é negativo. Então, esse x menos A vezes x menos B é negativo. Quando o x tende a A, o x menos A tende a zero. E o inverso tende a infinito. Bom, o x menos B tende a A menos B, que não é zero. Mas, de qualquer jeito, esse produto aqui, x menos A, x menos B, tende a zero e é negativo. Então, o inverso tende a menos infinito. Tá? Exponencial, né, um negócio que tende a infinito, né? Como a gente viu lá, né, o limite... Deixa eu apagar aqui em cima. Então, o limite, quando y tende a infinito, né? De y a m sobre e a y é zero, para qualquer m natural. Então, o limite, se você usa isso para y igual a menos 1 sobre x menos A, x menos B, isso tende a mais infinito, né? Quando o x tende a A. Quando o x tende a A, x menos B tende a A menos B. E x menos A tende a zero. Essa coisa é negativa, né? O inverso tende a menos infinito. Eu botei um menos aqui, isso tende a mais infinito. Dividir por E a y é a mesma coisa que multiplicar por E a menos y. Então, isso mostra que o limite, quando o x tende a A, desse cara elevado a m. Então, eu posso pegar... Eu vou escolher o m. Vou escolher m igual a 2k mais 2, por exemplo. Então, 1 sobre x menos A, 2k mais 2, x menos B, 2k mais 2. Em cima, quer dizer, vezes E a menos y, quer dizer, E a menos y é exatamente isso aqui. É 1 sobre x menos A, x menos B. Isso aqui é zero. Né? E essa razão aqui você pode escrever como então deixa eu apagar aqui, né? Mas não aí embaixo. Essa razão, isso daqui você pode escrever como limite quando x tende a A de PK de x vezes x menos B vezes limite quando x tende a A de E1 sobre x menos A, x menos B. Exatamente isso aqui, sobre x menos A. Aqui eu fiz simplesmente m igual a 2k mais 2. Vai ter um menos 1 a 2k mais 2 que não muda nada. O limite é zero, trocar o sinal dá zero também. X menos A, 2k mais 2. X menos B, 2k mais 2. E se você multiplicar essas duas funções, vai cortar um x menos b com um cara aqui, vai ficar x menos b, 2k mais 1, x menos A, 2k mais 2, PK de x. Está aqui. Então, isso vezes isso dá isso. Que é o que eu quero calcular o limite. Isso aqui é zero. E isso aqui, esse limite, isso aqui é um polinômio, vai ser PK de A, um polinômio é uma função contínua. X menos B tende para A menos B, vezes zero. Então, é zero. Isso aqui é zero, né? Então, ganhamos. Então, esse limite é zero, K mais 1 é derivado no A é zero, no B é a mesma coisa.
quando x tende a B, x no intervalo AB, porque se x tende a A, x tende a A pela direita, né? Eu estou no intervalo AB. Pela esquerda, não. Pela esquerda, esse limite seria infinito. Isso aqui tenderia a mais infinito e não a zero, né? Mas x tende a A pela direita. X tende a B pela esquerda, né? Ou seja, um x menor que B, o x menos A vezes x menos B dá negativo também. Então, E elevado a esse cara tende a zero, esse cara tende a menos infinito. É por isso que dá certo. Porque no intervalo AB, que a gente definiu como sendo zero fora do intervalo AB, mas no intervalo AB, essa coisa, 1 sobre x menos A, x menos B, é sempre negativo e tende a infinito em modo, quer dizer, tende a menos infinito quando x tende a A e tende a menos infinito quando x tende a B. X tende a A aqui significa x tende a A pela direita. E x tende a B significa x tende a B pela esquerda, porque você está sempre no intervalo AB. Tá? Então é só usar isso, A pela direita, né? Para usar o fato de que isso aqui está tendendo. Isso aqui só tende a mais infinito quando x tende a A pela direita. Quando x tende a A pela esquerda, isso tende a menos infinito. Então é importante botar a direita. Mas é claro que do outro lado o limite é zero, porque a função é constante igual a zero, todas as derivadas são constantes iguais a zero. O limite não trivial é esse que eu calculei. E no B, de novo, é uma conta completamente análoga. Então, espero ter conseguido explicar como é que faz esse exercício. Mas isso prova que essa função é sem infinito, isso não é um método geral para provar que funções arbitrárias são sem infinito. Né? Tá? E aí, Vitão, mais alguma coisa? Agora não. Só ficaram conversando sobre o exercício que você propôs. Sobre o exercício que eu propus hoje, né? Então vamos esperar um pouquinho para ver se aparece mais coisa. Ou se o pessoal quer começar o carnaval virtual mais cedo. E aí, Vitão? Estão perguntando por que menor da Rn a derivada é definida como uma transformação linear. É a generalização mais natural de derivada, né? Porque uma função é derivável na reta, né? Se... Então, como é que é? Deixa eu pegar um aqui. Apagar. Coisa, né? Isso aqui. Né?
tem essa caracterização, se somente se f de x é f de A mais f' de A aplicado a x menos A, mais um resto, um limite quando x tende a A de R de x sobre x menos A é zero. Né? Quer dizer, então R de x é muito pequeno, quer dizer, ou seja, R de x é O pequeno de x menos A, né? Quando x tende a A. Quer dizer que o f de x, perto do A, muito perto do A, é muito parecido com uma função afim. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Né? É uma constante mais uma função linear, é f' de A aplicada a x. Né? É uma função da forma ax mais b, quer dizer, um A grande, onde o A grande é o f' de A e o B grande é f de A menos a f' de A, se quiser. Né? É uma função afim, é uma constante mais uma função linear. E o resto é O pequeno da distância entre x menos A, né? O pequeno de módulo de x menos A. Né? Então, a definição no Rn, ou num espaço de Banach qualquer, que pode até ter dimensão infinita, é a mesma coisa. É quando a função é o valor no A, quer dizer, uma constante, mais uma transformação linear, limitada, no caso. Mas em Rn, toda transformação linear é limitada, entre aspas, limitada no sentido que a norma é infinita, mas deixa para lá. Então, em Rn, né? Então, em Rn é f de A, mais uma transformação linear aplicada em x menos A, mais um resto, e o resto é O pequeno da distância do x ao A. Então, é a generalização natural, pelo menos dessa caracterização. Quer dizer, a ideia que a função é derivável justamente se ela, em primeira ordem, quer dizer, módulo um resto que é pequeno comparado com a distância do x ao A, ela é muito bem aproximada por uma função do primeiro grau, quer dizer, por uma constante mais uma função linear. Né? Uma transformação linear. Então, a ideia que as transformações lineares são as funções mais simples de Rn em Rn, Rn em Rm em geral, né? A função pode estar indo de Rn em Rm, que não são constantes. As funções constantes, aí tem as funções do primeiro grau, que são as transformações lineares. A gente troca. Não é isso. Aqui você pode pensar como uma transformação linear aplicada no x menos A. Transformações lineares na reta são só da forma f de x igual a ax. Quer dizer, multiplicação por constante. Né? Mas, em geral, a coisa natural é trocar isso por uma transformação linear de Rn em Rm. Eu acho que é o melhor que eu posso dizer. O que mais, Vitão? Só isso, Fernando. Tá bom. Vou dar uns 2 minutos, aí, se não aparecer mais nada, a gente termina. Tá bom. E aí, Vitão, apareceu mais alguma coisa? Outra sobre Rn, porque o valor médio a gente só consegue,
como uma desigualdade em Rn, não uma igualdade como é na rede. Ah, mas vocês estão querendo que eu dê um curso antecipado de análise no RN? É simples, porque, quer dizer, a resposta mais simples é porque simplesmente é falso, né? Quer dizer, o enunciado usual do teorema de valor médio. Vamos pensar num caso simples, de funções já de R em Rn, né? Que vão ser caminhos. Falamos de R em R2, vão ser curvas no plano, né? Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Dar um exemplo. Sempre é tão fácil. Seja... Tá, deixa eu chutar um exemplo. Gama de t é cosseno de t ao quadrado, seno de t ao quadrado. Então, a imagem do gama está sempre no círculo de raio 1, né? O módulo de gama de t, né, é 1 para qualquer t real. Isso ao quadrado mais isso ao quadrado sempre dá 1. Né? Para derivar uma função de R em R2, você deriva nas duas coordenadas. Né? Gama linha de t é 2t seno de t ao quadrado, 2t cosseno de t ao quadrado. Né? Aí a gente pode olhar, por exemplo, para gama de π. Ou gama de raiz de π. Talvez o exemplo mais... Bom, tá bom, vamos lá. Gama de raiz de π, isso é um exemplo menos trivial. Cosseno de π, seno de π, quer dizer, vai ser menos 1, 0. E gama de 0 é 1, 0, né? Então, gama de raiz de π menos gama de 0 é menos 2, 0. Será que isso é igual a raiz de π? Se valesse o teorema do valor médio, tinha que ser raiz de π vezes gama linha de t para algum t entre 0 e raiz de π, certo? Eu diria o teorema do valor médio. Particular, o gama linha de t tem que estar na direção horizontal. Quer dizer, o t ao quadrado vai estar entre 0 e π. T ao quadrado vai estar entre 0 e π. 0 menor que t ao quadrado ou menor que π. E menos seno de t ao quadrado, cosseno de t ao quadrado, tem que ser paralelo à direção horizontal, porque, né, isso aqui são vetores. Gama linha de t. O único jeito de acontecer isso, quer dizer, que paralelo, então, isso aqui isso é paralelo ao gama linha de t, né? O gama linha de t é 2t vezes esse negócio. Que teria que ser paralelo ao vetor menos 2, 0, ou ao vetor 1, 0, tanto faz, né? Um vetor horizontal. Quer dizer, o cosseno de t ao quadrado tem que ser 0. O único cara entre 0 e π cujo cosseno é 0 é π sobre 2, né? Então, t ao quadrado é π sobre 2. E o gama linha de t vai ser... Quer dizer, o t é raiz de π sobre 2 e dá menos 2t. Então, vai ser menos... Quando multiplica por 2, fica menos raiz de 2π. Menos raiz de 2π, seno de π sobre 2, que é 1, e 0, né? Ou seja, o raiz de π gama linha de t é menos π raiz de 2, 0. Que, obviamente, é diferente de menos 2, 0. Então, o único t que poderia ser, que pelo menos está na mesma direção, é raiz de π sobre 2, mas não é. Né?
a derivada aqui, quer dizer, o módulo do raiz de π gama linha de t aqui é π raiz de 2, que é bem maior até que 2. A ideia é que a derivada fez você dar uma volta, em vez de ir reto na direção do menos 2 zero. Se você estivesse sempre na reta, você até poderia usar alterando o valor, mas como você deu uma volta, você perdeu, quer dizer, você não fez a coisa mais eficiente possível, você deu uma volta para chegar do 1 zero no menos 1 zero. Isso faz com que você gastou a derivada, quer dizer, o módulo da derivada, você gastou mais derivada do que precisava para chegar lá. Então, você tem a desigualdade, o módulo dessa diferença é, no máximo, o máximo, o supremo do módulo da derivada nesse intervalo, vezes a distância dos dois pontos, mas nem sempre vale a igualdade. Aqui não vale a igualdade nunca, então dá um contra-exemplo. Então, a resposta mais simples é que, em geral, é falso, e é falso porque em Rn, né, quando você faz um caminho, mesmo que você esteja no caso da reta, você quer ir direto de um cara no outro, parametriza por uma variável real, a imagem no Rn está dando volta, então você está perdendo eficiência por estar dando volta, você tem uma desigualdade, mas não tem a igualdade em geral, né? Mas talvez seja coisa mais... Eu poderia... Eu acho que se pegar cosseno de t, seno de t, dá para dar esse exemplo do mesmo jeito. Eu até compliquei demais com o negócio do t ao quadrado, né? Que a derivada vai ter módulo constante, a gente pode até fazer essa conta, né? Se for cosseno de t, seno de t, eu vou olhar entre 0 e π. Ele vai de 1 zero para o menos 1 zero, a distância é a mesma. A derivada vai ser menos seno t cosseno t. De novo, para isso estar na direção horizontal, o t tem que ser π sobre 2, está entre 0 e π, né? E a derivada no π sobre 2 vai ser menos 1 zero. Então, a derivada é menos 1 zero. Se eu multiplicar por π, vai dar menos π zero, mas essa diferença não é menos π zero, é menos 2 zero. É que o π é maior que 2, justamente você perdeu a eficiência. Eu dei um exemplo complicado demais, mas é um exemplo também. Tá bom. Podia ser simplesmente cosseno t, seno t, por exemplo, tá? Tá bom. Tá bom. Nós aprendemos a fazer com... Tem gente perguntando sobre união de conjuntos de medida Lebesgue zero. Sim, na verdade eu vou falar de conjuntos de medida nula daqui a... Não de medida... Conjuntos de medida de Lebesgue zero são a mesma coisa que conjuntos de medida nula. Eu vou falar de conjuntos de medida nula em poucas aulas. Porque conjunto de medida nula tem a ver com a integral de Riemann também, porque tem uma caracterização das funções integráveis a Riemann. Uma função limitada no intervalo é integrável a Riemann somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Então, eu vou falar de conjuntos de medida nula. Uma das propriedades de conjuntos de medida nula é que uma união enumerável qualquer de conjuntos de medida nula tem sempre medida nula. Isso não é difícil de provar, mas eu vou provar, vai estar nas próximas aulas. É um bom exercício. Olhem para a definição e tentem provar isso. Uma união enumerável qualquer de conjuntos de medida nula tem medida nula. Não é difícil, não. A última pergunta aqui é que se o teorema de Baire foi comentado já. Foi comentado, sim. Eu provei o teorema de Baire. Acho que talvez tenha gente que se lembre. Quando eu falei de topologia da reta, falei de abertos e fechados, pouco depois de falar em fechados, eu provei o teorema de Baire no curso. Até o teorema de Baire para fechados. Você tem um fechado... Ele não foi falado no curso de 2017. Eu falei aqui. Falei, né, nesse curso deste ano, né? Quando eu estava comentando o curso de 2017. Tá? Pronto, só isso. Provei que você tem um fechado qualquer, uma união enumerável de fechados que tem interior vazio nesse fechado, quer dizer, né, de subconjuntos fechados, tal que para qualquer ponto do fechado original e qualquer vizinhança dele, tem sempre algum ponto nessa vizinhança que não está esse subfechado, uma união enumerável de subfechados com essa propriedade, quer dizer, de ter interior relativo vazio, tem sempre interior relativo vazio, quer dizer, nunca dá o fechado todo, em particular. Então, eu provei isso, talvez alguém se lembre, mas provei neste curso agora de 2021, não no de 2017. 2017 acho que eu botei numa lista, mas aqui eu provei.
Vocês procurem essas aulas em que eu comentei sobre topologia da reta. Tá? Até agora é só isso. Então, vamos lá. Vamos ver. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não apareceu mais nada mesmo, não? Então, bom carnaval para vocês. Mas não cuidado com a pandemia, né? Isolamento, é carnaval virtual. Ouvir uns sambas em casa, tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa assim, mas não pode aglomerar demais, não, que tá perigoso. Tá bom, mas um abraço grande para vocês. Voltamos quarta-feira, então. Tá? Obrigado.